jovens padawans, bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo. E cá estamos para o nosso último resumo de Game of Thrones da 7ª temporada. A temporada começa com o Walder Frey comemorando lá nas Gêmeas, com seus vassalos, as vitórias que ele teve sobre os Starks, sobre os Tully. Só que ele fala que eles não mataram todos os lobos, então as ovelhas não estarão salvas. Nisso, os convidados começam a se engasgar porque eles tinham tomado vinho envenenado. Ele deu para todos os convidados, menos para as filhas dele. Aí que se revela que é a Arya, disfarçada de Walder Frey, acabando com a casa Frey. Foi assim, ó. Parabéns. Perfeito. Ela então começa a sua jornada até o sul, porque ela tem em mente matar Cersei. Ela passa por alguns soldados Lannister, né? Ela tá com fome, aí ela para ali pra conversar com eles. Tem até o Ed Sheeran ali, né? Porque daqui a pouco vai ter um show ali no meio da mata. Ela tava ali, aproveitou o show, né? Aproveitou o camarote. Bran e Mira finalmente atravessam a muralha, né? Eles quase são barrados ali no portão, mas eles conseguem atravessar. E eles são informados que o Jon está agora em Winterfell, ele já não é mais um patrulheiro da noite. Lá em Winterfell, Jon e Sansa estão, né, liderando a fortaleza. E a Sansa é bem radical, ela quer que as famílias que traíram os Stark sejam aniquiladas. Mas o Jon não tem esse mesmo pensamento e diz que os herdeiros dessas casas devem jurar lealdade à casa Stark mais uma vez, e assim o fazem. A frota de Euron Greyjoy chega em Porto Real e ele quer uma aliança com Cersei, só que ela não tá muito bem afim, né, de uma aliança com ele. Até porque ele quer a aliança e a mão dela em casamento. Jaime não gostou muito disso. Ela diz que ele não é suficiente para ela, e ele diz que então vai trazer um presente para ela para provar que ele é digno. Lá na cidadela, Sam, ao invés de ler livros, ele está cuidando dos banheiros, das fraldas, da comida, né, tá fazendo um serviço básico na cidadela antes de chegar nos livros. E é nessa hora que ele descobre que Sor Jorah está ali em uma das celas, já bastante debilitado com a escamagres. De noite, ele e Gilly estão estudando os livros, e a Gilly, que agora já está começando a ler, descobre alguma coisa sobre o vidro de dragão que eles usaram para matar um White Walker e que, segundo alguns livros, está escondido embaixo da fortaleza de Pedra do Dragão. Faz sentido, né? Vidro de dragão, Pedra do Dragão, essas coisas. A gente vê finalmente a chegada de Daenerys em Westeros. É meio emocionante para ela, né? Finalmente colocar os pés na sua terra natal. Eles chegam, óbvio, em Pedra do Dragão, que é a fortaleza dos Targaryen. Melisandre, né, que foi banida de Winterfell, lá do norte, chegou também em Pedra do Dragão. Ela tinha visões, eu acho que sabia que a Daenerys estava ali. E ela fala para Daenerys sobre Jon Snow, sobre como ele ressuscitou, ele provavelmente é o Azor Ahai. Ela resolve convidar o Jon para a Pedra do Dragão para se aliar aos Targaryen. Ele recebe o convite e, mesmo a contragosto dos seus aliados, ele resolve ir, porque ele precisa de ajuda para deter o exército dos mortos. Elara Sand, né, a nova líder de Dorne, e Olenna Tyrell se juntam também a Daenerys contra Cersei. Óbvio, né, elas vão se juntar a quem? Se a Cersei acabou com as famílias delas. Mas Cersei também ganha um aliado que é o pai de Sam, o Lord Tarly, que acaba se tornando o comandante do exército dela. Nessa hora a gente vê que Qyburn desenterrou o escorpião, que era uma arma usada para matar dragões. Yara e Theon então são mandados a Dorne junto com Elara e suas filhas para resgatar o resto do exército dornês, ajudar a Daenerys. Só que no meio do caminho, o tio de Yara e Theon, Euron Greyjoy, ataca a frota deles e captura Yara, Elara e uma das filhas, porque as outras filhas dela ele matou. Theon, né, lembrou da tortura toda lá do Ramsay e resolve pular na água em vez de salvar a própria irmã. Lá na cidadela, os mestres dizem que a doença de Sor Jorah está num estágio muito avançado e que não tem como reverter. É esperar e ir lá para as ruínas lá. Mas Sam resolve procurar lá na seção restrita da biblioteca, tipo Hermione e Harry, né, lá nos livros, nos filmes. E resolve testar uma técnica não utilizada ainda, que é raspar toda aquela coisa que fica em cima da pele de Sor Jorah
e aplica uma pomada ali. No caminho de Porto Real, a Arya encontra o Hot Pie, né, um dos seus amigos lá do início das temporadas. Eles estão debatendo ali na taverna, conversando sobre os acontecimentos de Westeros, e ele diz para ela que Jon voltou para o Winterfell e expulsou os Boltons de Winterfell e agora está lá com a Sansa. Os olhos da guria chegam a brilhar porque ela finalmente tem uma notícia boa da família dela. A família dela não está toda morta. Então ela muda de planos e resolve ir para o Winterfell. No meio do caminho ela encontra a Nymeria, a loba que ela teve que afugentar por causa daquele idiota do Joffrey. No início é meio tenso porque parece que a loba vai atacar ela, só que a loba se lembra de Arya e mostra que ela está agora com uma alcateia. A gente até achou que ela ia voltar para Arya, mas não foi bem isso. Ela disse, tô bem, valeu por aquela pedrada, mas tô indo, valeu, falou. Euron então leva a sua sobrinha e o que restou das víboras de areia como presente para Cersei, ganhando a aliança que ele tanto queria. Nesse meio tempo, Bran finalmente, junto com Meera, chegam ao Winterfell e uma nova reunião Stark acontece. Só que Bran já não é mais Bran. Ele é o Corvo de Três Olhos, ele já não tem mais emoções, a gente vê, ele parece que é um robô. Ser Jorah então é curado por Sam, os mestres analisam o Ser Jorah e realmente dizem que ele está curado da doença. Sam leva uma advertência, mas mesmo assim recebe parabéns por ter conseguido fazer uma coisa até então que ninguém tinha conseguido. Jon chega em Pedra do Dragão e é recebido por Tyrion. Para quem não lembra, lá na primeira temporada os dois caminharam até a muralha e tiveram alguns momentos de conversas bem interessantes para eles, né? Dany começa então a saga do ajoelha. Ajoelho não. Ajoelha. Ajoelho não. É que é o Bend the Knee. Ela já no início já diz, tu quer aliança, então te ajoelha, me reconhece como rainha. Não. Virou vários memes na época. Ele não quer se ajoelhar, né? Porque afinal de contas a última vez que um Stark se ajoelhou perante um Targaryen foi queimado vivo. Ele avisa sobre o exército dos mortos e ela não acredita muito, ela acha que é mentira dele. Ele pede para ela para minerar o vidro de dragão embaixo do castelo dela. Ela meio que reluta, mas Tyrion diz, tá lá aquele monte de vidro ali, né? Deixa o cara minerar, não é útil para nós. Se ele diz que tem mortos lá no coisa, então deixa ele tentar se proteger. É permitido que ele minere os vidros. O exército dos Imaculados de Daenerys toma Casterly Rock, mas percebem que aquilo não passou de uma armadilha, porque o castelo está meio vazio. É aí que eles se dão conta que toda a frota deles que eles usaram para chegar ali é destruída pelos navios de Euron Greyjoy. O grande exército mesmo dos Lannisters está marchando para Jardim de Cima, para tomar Highgarden, né, dos Tyrell. Jaime, o Lord Tarly e o irmão de Sam estão na liderança. Chegam, fazem um cerco no castelo de Olenna, mas ela não tem resistência alguma e ele conversa com ela e diz que se ela for capturada, a Cersei vai torturar ela. Então ele oferece um veneno indolor para ela morrer ali em paz. É nessa hora que ela dá a última alfinetada da Rosa dos Tyrell, dizendo que ela é que tinha envenenado Joffrey. Jaime fica meio pé da vida ali, né, mas vai embora, né, porque a velha já tinha tomado veneno mesmo, a velha já ia morrer. O exército então resolve começar a voltar para Porto Real com todo o ouro dos Tyrell para pagar o Banco de Ferro de Bravos, né, que estavam com uma grande dívida. Lá em Winterfell, o Mindinho tenta ficar amiguinho de Bran, dando para ele a faca, que quase mataram ele lá na primeira temporada. E aí o Bran, né, revela que ele sabe de tudo o que o Mindinho fez. Mindinho fica muito apavorado porque, né, até então só ele estava planejando, só ele estava orquestrando tudo, ninguém sabia de nada. Bran sabe de tudo. É nessa hora que a Arya chega em Winterfell e a gente vê mais uma reunião Stark com os três irmãos. E o Bran revela pra Arya que ele sabe da lista dela, sabe do que ela passou e entrega aquela adaga que o Mindinho tinha dado pra ele, entrega pra Arya, né? Porque afinal de contas ela é uma assassina e ele não. O que ele vai fazer com uma adaga? Ela pode ter uma utilidade melhor. Jon e Daenerys vão até as cavernas embaixo do castelo e descobrem marcas antigas de lutas entre homens e White Walkers. E ali mostra, né, a primeira batalha entre os vivos e os mortos. Ela então acredita nele, né, e diz que vai lutar contra os mortos assim que ele se ajoelhar. Quando eles saem da caverna, ela descobre que eles perderam lá com o exército dos Imaculados deles. Além dos Imaculados, a frota que estava indo para Dorne também foi dizimada e Olenna foi morta.
Ela fica furiosa, porque afinal de contas 3 aliados tinham acabado com eles. Então ela diz que ela vai tomar Porto Real. Só que ela quer queimar Porto Real e Jon e Tyrion, né, conseguem amenizar um pouco e fazer ela pensar melhor. Ela não vai a Porto Real, mas ela vai levar o Drogon e a horda dela, Dothraki, para acabar com os Lannisters que tinham matado Olenna. O exército Dothraki se aproxima, os Lannisters estão lá tentando se defender, mas escutam aquele rugido e o Drogon vem com a Daenerys e começa a queimar todo mundo. É muito, muito bom aquele episódio. Mas o Bronn se lembra, né, do escorpião de Qyburn e começa a tentar acertar Drogon. Ele consegue acertar, mas não fatalmente, graças a Deus, né, porque a gente quase infartou quando aconteceu essa cena. Eu lembro muito bem disso. Drogon pousa e a Dany tenta tirar aquele arpão. E o Jaime acha que vai conseguir matar ela. E ele começa a cavalgar em direção a ela para tentar pegar ela de surpresa. O dragão escuta, né? O dragão se vira para queimar ele e o Bronn salva Jaime jogando ele na água, longe do fogo. Daenerys então reúne os sobreviventes daquela batalha e diz que aqueles que quiserem viver terão que se ajoelhar a ela como a rainha legítima de Westeros. Tarly e o filho dele não se ajoelham. E ela diz, então tá bom, não quer se ajoelhar? Vai se queimar. Tyrion diz que não, é melhor não sei o que, não sei o que. E ela tá cansada, ela já perdeu ali uma coisa. Ela dá eles de petisco para o Drogon. Voltando para a casa dos Targaryen, Drogon e Jon meio que se conhecem ali e o dragão meio que gostou do Jon Snow. Jon tocou nele, Daenerys achou aquilo meio estranho, que como assim, né? Como é que alguém tá tocando no dragão? Mal sabe ela o que passa nas veias daquele guri. É nessa hora que Ser Jorah aparece curado das escamacas. Mindinho trama lá em Winterfell para botar a Arya contra a Sansa, deixando uma das cartas que a Sansa escreveu na época que ela era prisioneira de Cersei. A Arya descobre a carta e começa a pressionar a irmã dela, dizendo, o que é isso? O que tu tá falando? Foi tu que matou nosso pai, não sei o que, papá. Uma discussão e o Mindinho tá só observando que o plano dele aparentemente tá dando certo. Gilly, que agora já tá lendo, né? Tá lendo ali uns livros perto do Sam, e numa dessas leituras descobre que o príncipe Rhaegar Targaryen anulou o seu casamento com Elia Martell oficialmente, tá ali registrado nos livros. Isso é um fato extremamente importante para o futuro da série. Claro, hoje em dia a gente já sabe, mas vamos chegar lá no resumo. Nessa hora, Sam rouba alguns livros da cidadela e foge no meio da noite. Tyrion então dá a ideia de vamos capturar um zumbi e mostrar pra Cersei que é verdade, que tem mortos lá e assim de repente vamos ter uma trégua, né, nessa briga pelo Trono de Ferro e vamos lutar os vivos contra os mortos, porque essa é que é a guerra que interessa. Tyrion então pede que Bronn consiga uma reunião com o irmão dele, Jaime. Ele consegue e os dois se encontram lá no calabouço de Porto Real. Davos, que tinha ido junto com Tyrion, acha Gendry no meio de Porto Real e fala para ele o que está acontecendo, que ele resolve e ele quer se aliar a Daenerys para lutar contra os mortos. É irônico, né? O filho de Robert Baratheon quer se aliar aos Targaryen que o Robert tanto odiava. A turma toda vai até o norte, né? Navegando pelas águas de Westeros. E lá na muralha eles encontram o Beric Dondarrion, a Irmandade Sem Bandeiras e o cão, né, que tá ali, de boa. E eles também se unem na missão e resolvem, né, ser a Patrulha dos Mortos, Patrulha da Alegria. Jaime e Cersei debatem essa trégua, esse plano, e aparentemente ela aceita, porque ela tem planos para derrotar a Daenerys. É então que ela diz para Jaime que ela está grávida. Será que é de Jaime ou será que já é de Euron? Os amigos da muralha, né, estão cada vez mais ao norte, quando enfrentam um urso zumbi e encontram o primeiro daqueles cavaleiros do apocalipse. Ele está rodeado de zumbis, atacam os vivos, quando Jon derrota ele com a espada aquela de aço valeriano, e todos os zumbis, exceto um, caem ali, né, eles realmente morrem agora. Aí que eles se dão conta que se tu matar os líderes, aqueles que estão na volta morrem também. O que sobreviveu convenientemente deve ter sido transformado por outro. Eles começam a amarrar esse zumbi para levar para Cersei, só que o zumbi grita, pede por socorro. Aquele grito ecoa pelas montanhas e aquele exército, aquela enxurrada de zumbi aparece junto com os outros cavaleiros. Eles cercam os vivos no meio de uma ilha, só que aquela ilha é cercada de água congelada. E os mortos, quando tentam passar por ali, caem e se
afogam, né? Porque eles não conseguem nadar. Eles ficam então tecnicamente protegidos ali. Só que antes de serem encurralados, o Jon diz pra Gendry: vai correndo até a muralha e manda um corvo pra Daenerys. Por aí foi. Arya e Sansa continuam discutindo, continua aquele atrito em Winterfell e Mindinho continua botando lenha na fogueira, dizendo pra Sansa que ela tá tramando pra desestabilizar a Sansa. A Sansa nessa hora diz pra Brienne ir pra Porto Real pra representar o norte, lá nessa trégua que convocaram os líderes das casas. Daenerys vai então até o norte, mas antes que ela chegue lá, o cão resolve jogar uma pedra pra atiçar os zumbis. E eles percebem que o gelo já não está tão fino assim. Eles começam a avançar contra os vivos e começam, né, aquela batalha vivos e mortos. Até que finalmente Daenerys chega com seus dragões queimando todo mundo ali, todos os mortos pelo menos. E parece que tudo vai ser vencido com os dragões. Porém, o Rei da Noite tinha planos para os dragões de Daenerys. Será que ele prevê o futuro? Será que ele sabia que aquilo ia acontecer? Porque ele já estava com várias lanças de gelo. Ele pega uma das lanças e acerta em cheio Viserion, que cai morto no lago. Ao mesmo tempo que Viserion afunda, Jon também afunda, porque alguns zumbis atacaram ele, e Daenerys e os sobreviventes voam nas costas de Drogon antes que o Rei da Noite consiga matar mais um dragão. Depois que eles já tinham ido embora, Jon consegue sair, né, da água, não sei como, aquela água congelante, mas ele sai. Os zumbis começam a ir pra volta dele, atacando ele, aquela batalha, e Uncle Benjen aparece e salva o seu sobrinho, botando ele no cavalo e mandando ele de volta pra muralha enquanto os zumbis terminam de matar o Uncle Benjen. Já lá na muralha, Jon, né, está meio que debilitado na cama e Daenerys percebe que ele estava falando a verdade, né, sobre os mortos e quanto as coisas são sérias, essa questão vivos contra os mortos. Ele então se ajoelha a ela, né, ele está ali deitado, ele diz que não pode se ajoelhar, mas ele jura lealdade a ela como a verdadeira rainha de Westeros. Enquanto essa cena aí calorosa acontece, os zumbis tiraram correntes de sabe-se lá onde e estão puxando o corpo de Viserion do lago congelado. É então que o Rei da Noite se aproxima de Viserion e transforma ele no dragão zumbi. Todos se reúnem lá no Fosso dos Dragões, Porto Real. Daenerys faz uma entrada épica, com Drogon, obviamente. Cersei tá ali, né, sentada, que não acredita em nada do que eles estão falando, que não existe isso de White Walkers, isso são histórias para dormir. Quando, né, o cão pega a sua mochila de madeira, bota no chão e sai um zumbi, mas reto na direção de Cersei. Ela então é convencida de que eles existem. Euron diz que ele não vai lutar contra os mortos, porque afinal de contas o Jon diz que eles não sabem nadar, e Euron diz que vai se refugiar então em alto mar, ou lá nas Ilhas de Ferro, porque vai pegar a frota dele e tchau, e aparentemente abandona Porto Real. Cersei aceita se juntar à guerra contra os mortos, desde que Jon, após eles derrotarem os mortos, deixe o norte de fora entre a briga pelo trono de ferro entre Targaryen e Lannister. Mas ele é um Stark, né? Tem Stark nas veias dele e ele diz que já tinha jurado lealdade para Daenerys e ele não vai trair a confiança dela. Cersei disse que então, né, já que é assim, ela não vai ajudar porcaria nenhuma, então que se vocês se virem com os mortos. Todos, né, dão ali uma bronca no Jon, né, porque não era hora para ele ser um cavalheiro, e o Tyrion resolve ele mesmo ir lá falar com a irmã dele. É uma baita tensão isso, né, porque ela queria ele morto, mas eles começam a conversar e ele descobre que ela tá grávida. E o resto da discussão a gente não sabe porque a cena encerrou ali. A Cersei volta ao fosso e diz que vai ajudar sim na batalha contra os mortos, independente da decisão de Jon. Mindinho então fala pra Sansa mandar prender a sua irmã porque ela é uma assassina, ela vai matar todo mundo ali. E a Sansa resolve chamar todos para um julgamento no grande salão, onde Arya está ali no meio. E a Sansa começa, né, a falar: ah, você cometeu muitos crimes de assassinato, crimes de traição, e o que você tem a dizer sobre isso, Lord Baelish? Aquela cena assim, ó, foi demais aquela cena assim, ó, pra quem viu aquela cena quando saiu, assim, foi muito, muito legal. Ele, né, não tá entendendo ali, né, ele pede ajuda pro capitão dele, o Lord Royce, mas ele nunca gostou do Mindinho, então, ó, te ralo, né, responde pelos teus crimes. E a Sansa, né, deixa a Arya acabar com o Mindinho
cortando a garganta dele com a mesma adaga que o Bran tinha dado pra ela. Sam chega em Winterfell à procura de Jon, e o Bran fala que o Jon, né, tá lá em Pedra do Dragão, e já avisa o Sam que ele precisa avisar ao Jon que ele é um bastardo de Lyanna e Rhaegar Targaryen. Só que é nisso que o Sam diz que não. Que é interessante ele ter comentado aquilo, porque ele achou um livro onde o casamento dos dois tinha sido anulado, oficialmente. Bran não acredita e resolve ele mesmo voltar no tempo. E ele vê a cena do casamento de sua tia com o príncipe Targaryen, provando que Jon é um herdeiro legítimo ao Trono de Ferro. Jaime está lá em Porto Real planejando o ataque aos mortos quando Cersei diz para ele que tudo não passou de uma mentira, que ela vai se aproveitar da situação para acabar com Starks e Targaryen. Jaime fica furioso porque ele viu a ameaça dos mortos, ele sabe que aquela é a guerra que ele tem que lutar, e ele resolve abandonar o posto dele, abandonar a irmã, abandonar talvez o filho novo dele. Ela meio que ameaça que vai matar ele com o zumbi montanha, mas ele consegue sair de qualquer jeito. Ele então vê que a neve começou a cair em Porto Real, que não acontecia, sei lá, milhares de anos. E nos últimos momentos da temporada, os mortos estão marchando contra a muralha, chegam até a muralha, e lá de longe vem o Rei da Noite montado no Viserion zumbi e derruba um pedaço da muralha com o fogo azul do dragão. Os zumbis então começam a atravessar a muralha pela primeira vez em direção a todo o resto de Westeros. E assim termina a 7ª temporada, nos deixando ansiosos para amanhã, a nossa temporada final de Game of Thrones. O que vai acontecer depois disso? Essa temporada aconteceu em 2017. Vocês têm noção que foram praticamente 2 anos que a gente tá sem Game of Thrones? Se ainda não se inscreveram no canal, clica no botão aqui embaixo, clica em inscrever-se, ativa o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha esperto para nós, para ajudar na divulgação do vídeo, ajudar na divulgação do nosso canal. Claro, nossas páginas estão aqui embaixo, www.patoamarelo.com.br, facebook.com/patoamarelo e instagram.com/opatoamarelo. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Boa temporada para todos nós e que a temporada final seja aquilo que a gente está esperando mesmo. Até a próxima!